Alô, galera ligada no Resenha de Craque, chegando para trazer a análise desta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos a dupla Grenal em campo nesta quarta-feira pela competição. O Inter, jogando no Beira-Rio, venceu o Flamengo por 2-1 e o Grêmio, lá na ressacada, acabou novamente tropeçando na competição. Já havia perdido para o Santos no último domingo jogando na Arena. Hoje empatou diante do Avaí lá no estádio da ressacada. Falando do jogo do Internacional, o Inter que começou muito bem diante do Flamengo, um jogo que gerava muita expectativa no torcedor. O Inter começou bem, conseguiu o gol com o Paulo Guerreiro logo aos 4 minutos do primeiro tempo, numa jogada do Alessandro, que aliás foi um dos destaques do Inter no primeiro tempo, pela criação de jogadas, pela movimentação, dando uma vivacidade interessante no meio-campo do Internacional no primeiro tempo. Mas aí apareceu um velho problema do Inter nessa temporada, que é a questão de marcar um gol e recuar. Foi o que o Inter fez novamente hoje no primeiro tempo diante do Flamengo. Marcou o gol e a partir daí, aquela marcação que se fazia efetiva em cima, especialmente do Everton Ribeiro, que é o jogador de organização da equipe do Flamengo no meio campo, a partir do gol o Internacional começou a diminuir o ritmo, a diminuir essa marcação que até então era efetiva. E aí o Flamengo começou a crescer no jogo, começou a ter mais posse de bola e começou a criar mais jogadas também. No primeiro tempo, não saiu o gol de empate, que veio aos 14 minutos do segundo tempo com o gol do Arrascaeta. Mas o Flamengo, a partir daí, cresceu no jogo. A questão positiva que fica dentro de mais esse estilo de jogo no Internacional de marcar o gol e recuar foi que o Flamengo empatou e depois o Internacional começou a correr atrás do gol novamente, né? Começou a se impor de novo no jogo e desta vez conseguiu marcar o gol no final do segundo tempo, aos 39 minutos, com o Sarrafiori, que entrou no lugar do D'Alessandro, ele que era cotado, o Sarrafiori era cotado para começar o jogo, mas entrou no segundo tempo e deu o resultado, entrou e marcou o gol numa jogada do Nico Lopes. Ele recebe e, claro, né, é um jogador que tem confiança, e demonstrou isso no lance do gol, né? Porque ele recebe a bola, dribla a marcação e, como abriu espaço, ele chutou muito bem, um chute preciso no canto esquerdo do goleiro César, marcando aí o gol da vitória do Internacional, o gol que deu os 3 pontos para o Inter jogando em casa no seu primeiro jogo, na sua estreia do Campeonato Brasileiro jogando em casa. O ponto negativo foi, novamente, a questão do Inter marcar um gol e recuar. O ponto positivo que fica é que o Inter, depois de sofrer o empate, voltou a demonstrar o ímpeto ofensivo, voltou a se impor no jogo e, desta vez, conseguiu marcar o gol da vitória. Mas é um ponto que o Inter precisa evoluir na temporada, a questão de marcar um gol e não recuar, manter o ritmo. Pelo lado do Grêmio, o Grêmio empatou contra o Avaí, já havia perdido na Arena no último final de semana para a equipe do Santos e hoje empatou, depois de um primeiro tempo ruim. Aliás, o jogo como um todo foi ruim, né? Mas o primeiro tempo especificamente foi péssimo, de pouca qualidade, de poucas jogadas. O Avaí veio no esquema com 3 zagueiros, assim como o Santos no último domingo, né? E isso, claro, dificultou muito a questão do Grêmio criar situações de gol, apesar do Grêmio ter o domínio da posse de bola no primeiro tempo, chegou a ter mais de 60% de posse de bola em alguns momentos, mas era uma posse de bola que não se transformava em oportunidades de gol. O Grêmio tinha o domínio do jogo, mas não conseguia criar oportunidades. A rigor, a única oportunidade do Grêmio no primeiro tempo foi o gol, que veio logo bem no final da partida, né, aos 44 minutos, o gol do Rômulo, que só poderia ser numa bola parada, né, numa cobrança de escanteio do Montoya. O Rômulo cabeceia muito bem, aliás, com imposição na área, né, cabeceou muito bem e marcou o gol do Grêmio, que deu a vitória parcial no primeiro tempo. No segundo tempo, o Renato manteve o time, Luan não estava rendendo, Montoya muito menos, né? Pelo lado esquerdo também o Tardelli não se encontrava e o Viseu era uma peça nula, né? A bola não chegava até ele. E o Renato não mudou no intervalo, manteve a equipe e no segundo tempo, claro, como era de se esperar, não houve alterações no estilo de jogo do Grêmio. O Grêmio manteve um jogo onde tinha a posse de bola, mas não conseguia criar oportunidades. E aí o Renato coloca o Everton na equipe, né? Faz as mudanças, coloca o Everton, coloca o Tassiano, depois ele tira o Tardelli e coloca o André, enfim, teve uma mudança, né? Depois da entrada do Everton, especialmente o Grêmio passou a ter um controle maior de jogo, né? Mas não surtiu lá grandes efeitos. E aí veio o gol, ao final da partida, veio o gol da equipe do Avaí, o gol contra
do zagueiro Michel, que até então fazia uma boa partida. O Grêmio defensivamente até então não sofria, porque o Avaí até tentava criar alguns lances pelo lado direito, especialmente com o Alex Silva, né? Mas o Grêmio defensivamente controlava as ações ofensivas do Avaí. E aí, num cruzamento, o Michel acaba cabeceando contra o gol. Bom, mais uma vez o Grêmio frustra o seu torcedor. Hoje, muita gente entende que o Renato se equivocou ao escalar o time reserva, um time misto, especialmente por não ter colocado o Everton na equipe, né? Já no primeiro tempo, e o Grêmio não teve resultado e também não teve atuação. No final de semana, contra o Santos, teve atuação, mas não teve resultado. Hoje não teve nenhum dos dois. O Grêmio precisa evoluir e no próximo domingo enfrenta a equipe do Fluminense na Arena pela terceira rodada da competição. Já o Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Palmeiras fora de casa. Mais um jogo importante para o Internacional. E claro, você está acompanhando todos os detalhes das equipes gaúchas aqui no Resenha de Craque. Então, fique conosco porque, claro, a cobertura vai continuar para você. Valeu!